Boa tarde. Que Deus nos conduza em paz. Este vídeo é sobre a parábola da parábola. Jesus, a própria parábola, parábola por excelência, por singular, por primeira parábola. Jesus, a própria parábola. Lucas capítulo 9, São Lucas capítulo 9, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Texto magnífico, leremos. Jesus, a própria parábola. Jesus, Moisés e Elias. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, que coisas são essas? Verificaremos sobre isso daqui a pouco. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente. Mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Acordaram de supetão, assustados com a manifestação. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram assustados e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. O cara estava dormindo. Falou apenas para fazer média. Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Manifestação que exigia deles apenas a atenção para a devida contemplação. Mas, ao invés de estarem contemplando a bênção, estavam dormindo. Acordaram assustados e Pedro começou a fazer média com Jesus. Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. O que Jesus estava dizendo? Esse é o contexto para o texto desta parábola sobre a parábola. Jesus, a própria parábola. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. Vamos compreender o contexto. O que Jesus estava dizendo? Momento anterior a este acontecimento da transfiguração de Jesus.
Jesus se manifestando como a própria parábola. Contexto. Retrocederemos no texto para compreendermos o contexto. São Lucas, capítulo 9, versículo 18. A afirmação de Pedro. Contexto. Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus não queria ser propagandeado. Jesus era discreto. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, que ele era o Messias enviado por Deus. E continuou. Jesus. E continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Quer me seguir? Esteja pronto para morrer. Mensagem dura. Jesus não buscava muitos. Os escolhidos eram poucos, como são pouquíssimos, e são escolhidos para serem apedrejados. Amém. Sempre foi assim, sempre será assim. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Podemos conjugar isso com as palavras de Jesus anteriormente. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou se serve ao Deus amor, ou se serve ao dinheiro. Então traduzamos. O que adianta alguém ganhar dinheiro todo deste mundo, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui, alguns de vocês não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu afirmo a vocês que estão aqui, algumas pessoas de vocês não morrerão antes de ver o reino de Deus. Esse é o contexto para o texto da transfiguração. É isso. São Lucas, capítulo 9. Que maravilha! No próximo vídeo, leremos sobre este mesmo texto, mas na versão de São Marcos, capítulo 9.
e um pouco anteriormente o final de São Marcos, capítulo 8. Maravilha! Aqui nós compreendemos que os discípulos não entendiam Jesus. Eita, que beleza! Jesus, muito enigmático, porque era muito simples. O simples é difícil de se entender. Quanto mais simples, mais difícil de se acessar. A gente gosta de muitos aparatos, muitas elaborações. A gente fica muito apegado à marca do dinheiro. É o que dá sucesso, né? Jesus manda a gente olhar para outro lado, no sentido oposto. Se estivermos buscando dinheiro e conforto material, as parábolas de Jesus não são explicadas por nós, sob risco e pena de estragá-las. Então, calo-me porque já falei demais. Amém. Deus nos abençoe e nos conserve em santa humildade, que é a única garantia de blindagem e proteção. Amém. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que está debaixo das asas do Senhor terá proteção eterna. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos tempos tenebrosos. E vivemos tempos tenebrosos, tempos em que apenas a cultura salva. E a Bíblia Sagrada é um texto cultural por excelência. É um texto que traz sobre a nossa cultura. Jesus, elemento importantíssimo da nossa cultura, o Filho de Deus, o próprio Deus. Amém. Amém. É isso. Deus vos abençoe, Deus nos abençoe. Que estejamos protegidos embaixo das asas de Deus, sob o manto sagrado de Deus. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém.